Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Rodrigo Constantino, já deixando os créditos ao canal do Rodrigo Constantino na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Canal tem que ser virtual ou você vem aqui para Miami. E a gente faz o dia que você quiser um debate sobre comunismo. E eu provo por A mais B que você é um ícone do comunismo sádico. E claro, criminoso, como todo comunista. Ministro do STJ manda soltar novamente traficante flagrado com 830 quilos de cocaína. Esse é o poder judiciário que vai atrás de patriotas, de uma cabeleireira mãe de família, pelo crime terrível de pichar numa estátua com um batom. Solta um cara com quase 1 tonelada de cocaína, meus amigos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes recebe homenagem de delegados, que são, na verdade, jagunços, pela coragem de defender a nossa democracia. Jagunços, cúmplices. O processo de Nuremberg já mostrou que vocês não terão alívio também. Não adianta depois falar que estavam apenas cumprindo ordens. São cúmplices desse ditador sádico, psicopata. Mudança de regra em 2023 garante caso de Bolsonaro com a turma de Moraes. E o STF forma maioria contra pedido de Bolsonaro para impedir Moraes como alguém suspeito, claro. Moraes, para resumir, que foi o Ministério Público, o investigador, o réu, a testemunha, o advogado de defesa, promotor e juiz e perito, concluiu que o recurso do Bolsonaro não cabe contra ele mesmo. E ele vai lá e diz que é preciso combater o capitalismo selvagem nas redes sociais. Esse é o argumento dele para censurar ainda mais o Brasil. Meus amigos, com tanta notícia, fecho com um excelente artigo do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, Estado Dual à Brasileira, a bizarra hermenêutica jurídica sob o lulopetismo. Título confuso, um pouquinho complexo, mas vamos lá. Ele está resenhando um livro do Ernst Frankl, da década de 30, um jurista alemão que teve que fugir para os Estados Unidos da justiça nazista. E a tese dele é que o nazismo dividiu a justiça do país em dois pedaços. O normativo e o progressivo. O normativo é aquele que mantém as normas e reconhece que existe uma Constituição e tudo mais. E a progressiva, a justiça progressiva, é aquela da turma das prerrogativas. É aquela o seguinte: é companheiro meu, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para proteger, ou é adversário, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para perseguir. E that's it. Né? Então é exatamente isso. Exatamente esse o caso. As circunstâncias do caso individual é que vão definir que Constituição que você vai puxar do bolso, e eles usaram como pretexto a noite de cristais para justificar todo tipo de barbaridade, como no caso do Brasil eles usam o fatídico 8 de janeiro. É ou não é? Ao menos em termos de criatividade hermenêutica, cara de pau por parte dos intérpretes da norma e corrupção do direito, o Brasil caminha a passos largos para o totalitarismo, como foi na Alemanha nazista. Aplausos para o meu amigo Gordon. Mas eles vêm aí. A turma do Trump, a equipe brilhante que ele está montando, inclusive com Cash Patel no FBI, que eu estou lendo o livro e que é muito bom. O Elon Musk, que está mordido com a questão do Brasil, porque o Alexandre de Moraes tornou pessoal para ele, né? Incluiu ele no inquérito, meu Deus. Então, um recadinho do Trump, vestido de Luciano Hang, que o meu amigo cubano do pôquer fez. Com inteligência artificial, mas podia ter caprichado um pouco mais na voz e tudo. Mas, enfim,
ele virou funcionário público, está com um pouco mais de tempo, até o Elon Musk descobrir que ele está custando muito caro para o contribuinte, para o taxpayer, na verdade, pagador de impostos. Então, ele está aproveitando esse tempo dessa forma. Eu achei divertido. Ele é uma figura queridíssima, casado com brasileira. Então, com vocês, Donald Trump. Se o Lula não se sentar com o tal mercado para escutá-lo e conversar e entender o que ele quer, que é bom senso na gestão fiscal, ele vai ser massacrado pelo mercado, o que quer dizer a economia vai acusar o golpe, a coisa vai desandar, o mercado antecipa, isso afugenta investidores e a democracia pune. A premissa é, em democracias, isso acontece. E a pergunta é, estamos em uma? Porque a economia lambeu na Venezuela, a economia lambeu em Cuba, e o poder político não anda para e passo com a economia. É a economia estúpido, dizia o assessor Carville do Bill Clinton? Depende. Primeiro que não é só a economia. Tem outras pautas prioritárias na hora de votar, muitas vezes. A economia importa muito. Mas em democracias, com processos transparentes, que permite a alternância de poder, que não tem um TSE que faz o que o nosso fez depois de nós derrotamos o bolsonarismo. Então, talvez o PT já esteja contando que não vá ter uma eleição que mereça o nome eleição ali na frente. Cantanhede, aquela que janta com o Dirceu e se orgulha disso, diz, para o mercado, tudo é um desastre. Na vida real, milhões saem da miséria. Ou seja, virou assessora oficial quase do governo, para repetir as ladainhas da redução de miseráveis. 6 milhões e pouco de desempregados e 50 milhões, 40 milhões no Bolsa Família? Estranho, né? A Cantanhede está disputando com a Miriam Leitão para ver quem vai ser a funcionária do ano do PT, né? Mercado financeiro teme a incerteza fiscal, mas aceita a mais imprevisível das ordens políticas. A Miriam está revoltada, indignada, que o tal mercado preferia, pelo visto, Bolsonaro a Lula. Ela não se conforma com isso. Ela vive querendo dar lição ao mercado que é burro, não entende nada. Ela que entendeu tudo, né? Entendeu tanto que diz que a ceia de Natal está mais cara, mas presentes tradicionais ficaram mais baratos, confira. A Miriam Leitão virou um meme já, né? Ela virou um meme, cá entre nós. A inflação subiu, mas veja como isso é bom. Tá todo mundo ferrado, a sensação é de desgraça, mas eu mantenho meu emprego na Globo, que levou 174 milhões de reais do governo. O Estadão, quando o assunto é economia, está batendo mais o bumbo. A teimosia do governo Lula liberar o uso do saldo financeiro de fundos públicos para gastos com outras finalidades é mais uma medida do pacote fiscal do governo Lula a ampliar a desconfiança dos investidores. Quem poderia imaginar, né, Estadão? Vocês fizeram o voto Lulo. Demonizaram o Bolsonaro em 9 de cada 10 editoriais. E normalizaram o Lula. Agora, estão com medo, que nem o Arminio Fraga? Faz o L. Indústria empaca em outubro e tem cenário nebuloso. Está lá no Valor Econômico do Globo. O governo Lula troca presidente de conselho da Petrobras e aumenta poder do PT na empresa. É por isso que os petistas não gostam do mercado. O mercado exige da Petrobras governança transparente, foco na maximização de valor, decisões econômicas, portanto. E o PT quer o quê? O petrolão, ora. Se um diretor, na época do PT, devolveu 100 milhões de dólares aos cofres públicos que haviam sido desviados, você imagina a farra que a Petrobras não oferece aos companheiros. É por isso que o PT não gosta do mercado. O mercado não tolera bem essas coisas. E Lula bate martelo para indicar Valdir Damu como presidente da ANS. Tem tudo a ver, né? O cara entende para burro de saúde e detalhe. Tem que fechar o Supremo, já disse o deputado petista Valdir Damu em vídeo, que é um flagrante perpétuo. Não esperem que o STF faça nada a respeito. Por fim, tá tudo ruim, todo mundo sabe que a coisa está desandando, que o trem já descarrilhou, mas o IBGE não. O IBGE não. Por quê? Porque se o Bolsonaro tinha
o maquiador amigo da Michelle, o maquiador do governo Lula é o Márcio Pockmann. Ele está lá no IBGE para isso. Servidores denunciam abusos, criticam gestão e pedem demissão de petista no comando do IBGE. Coloca em risco a autonomia e a credibilidade do Instituto como fonte confiável de dados estatísticos, alegaram esses funcionários. Com o Márcio Pockmann, o IBGE só dá notícias positivas para Lula. Nada disso é novo sob o sol. Ex-presidente do IBGE argentino foi preso por manipular dados. Só que na Argentina, a Cristina Kirchner também foi condenada à prisão e o Milei foi eleito. E lá tem um voto mais transparente e não tem um STF que diga nós derrotamos o Milei. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Planalto, Justiça e PF mantém silêncio sobre veto do diretor-geral à presença da Folha em entrevista, mesmo questionados sobre eventual afronta aos princípios constitucionais e impessoalidade da transparência. Órgão silenciam sobre decisão de André Rodrigues. O Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal mantiveram silêncio nesta quinta-feira sobre o veto imposto pelo diretor-geral da PF, André Rodrigues, à presença de jornalistas da Folha de São Paulo em uma coletiva realizada na quarta-feira na sede do órgão, em Brasília. A medida gerou questionamentos sobre o embasamento legal para exclusão, considerando os princípios constitucionais de impessoalidade e transparência. As autoridades foram formalmente questionadas sobre o caso, mas não enviaram respostas até a publicação desta reportagem. Subordinada ao Ministério da Justiça, comandado por Ricardo Lewandowski, a Polícia Federal também não esclareceu os motivos para o veto. Em evento no mesmo dia, André Rodrigues foi abordado pessoalmente pela Folha de São Paulo sobre o assunto, mas recusou-se manifestar. O Ministério informou por meio de sua assessoria de imprensa que os questionamentos deveriam ser direcionados ao e-mail institucional da PF, que também não se posicionou. A Folha reiterou as perguntas ao ministro Lewandowski, pedindo sua avaliação sobre o caso, questionando o Planalto sobre seu posicionamento em relação ao episódio. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!